Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui na área. Pessoal, o que foi esse capítulo 11 que acabou de sair fresquinho? Vocês viram aí? Vamos comentar então? Vamos discutir um pouquinho sobre ele nesse episódio aqui de Bleach. Fica com a gente. Nerd Spawner. Pessoal, esse episódio já começou com uma explicação, né? Tava o Nimaiya conversando com o Renji, explicando que todo Shinigami obrigatoriamente recebe uma saúde forjada por ele. E falou até do Zaraki, porque quem lembra da história do Zaraki, viu que ele não passou pela Academia Shinigami, ele simplesmente era um bandido. Aí o Nimaiya explica que o Zaraki pegou uma Zanpakuto que pertencia a outros Shinigami. Então deu a entender que aquela Zanpakuto, que já deveria ter o nome e tudo mais, voltou ao seu estado de Asausho pela ligação com o Zaraki, e aí que partiu o desenvolvimento do personagem acompanhado da sua própria Zanpakuto, né? Que a gente daqui a pouquinho vai saber o nome dela. Olha o spoiler. E aí, gente, já corta automaticamente pro Ichigo de frente para a clínica, como tinha terminado lá no episódio 10. O pai do Ichigo, né, o Ishin, aparece, ele abre ali a janela, né, a porta, olha e vê o Ichigo. Só que quando ele vai falar com o Ichigo, ele dá uma piscada e ele vai ver o Ichigo correu. O Ichigo fugiu. O Ichigo foi para casa de uma mulher que é a chefe dele, né, pelo menos é o que dá a entender, a chefe dele no emprego que o Ichigo tinha arrumado. E ela se comporta ali meio que como uma irmã mais velha do Ichigo. Não entra muito em detalhe mais da relação, só fala que eles têm essa relação de irmão mais novo para irmão mais velho. Tanto que ele vai se abrigar na casa dela, né? Quando de repente a campainha toca, ela abre a porta e não tem ninguém. Não tem ninguém porque quem estava tocando a campainha, na verdade, era o pai do nosso Kurosaki, só que na forma de Shinigami. Então ela não viu ele passando. Ele fez isso para que o Ichigo pudesse observar ali e só o Ichigo pudesse enxergar. Quando o Ichigo olhou e viu que o Ishin estava na forma de capitão, né, com aquela roupa lá maneira dele, que é toda diferentona dos capitões, o Ichigo falou, ó, obrigado, eu vou para casa aí, tal, valeu, a gente se vê por aí. E nessa, o Ichigo vai embora, sem dar muita explicação, e acaba até deixando para trás aquele medalhão de Shinigami substituto que ele ganhou. A mulher olha para aquele medalhão ali, vai e fala, vamos, tenta correr atrás dele, mas aí vê, pô, ele foi embora. Não tem problema não, amanhã eu entrego para ele. Então o Ichigo sai da casa da Ikumi e vai em direção à sua própria casa para conversar com seu pai. E quando ele começa a conversar com seu pai, o Ishin já dá meio que uma canta tudo que acontecendo, né? Ele fala, você foi para lá, você teve a sua Zanpakuto destruída, mas a Divisão Zero apareceu, não conseguiu consertar, não foi? Aí o Kurosaki fica tipo, como que você sabe disso? Aí ele começa a falar, bom, lembra que eu falei com você que eu contaria toda a história quando eu estivesse pronto? Chegou o momento. E aí entra num flashback, onde vai mostrar como que o pai do Ichigo, o Kurosaki, conheceu a mãe dele, né, a Masaki. E já começa contando ali, mostrando como que era a vida da Masaki, na mansão, onde estava ali, na verdade, o pai do Uryu. Então, ela meio que foi aceita pela família, porque ela era uma quinch pura, né? Ali demonstra de uma forma muito clara que os quinch têm uma casta, né, uma hierarquia dentro dele social. Tanto que mostra também, revela pra gente a cara da mãe do Ishida, que era na verdade de uma casta inferior. Ela era uma serviçal dentro da casa, né, uma empregada ali, quase uma governanta, não sei, algo desse tipo. Estava servindo as refeições. E na conversa que ela teve com o pai do Ishida, mostrou até que ela tinha muito carinho por ele. Claro, uma coisa meio velada, porque eles eram muito sérios. O pai mesmo do Ishida apareceu falando sobre felicidade, né, que ele desejava que a Masaki fosse feliz, mas não a felicidade que a gente está acostumado, aquela felicidade simplesmente para poder fazer com que os queens fossem à frente, né? E nessa, eles sentem uma Reiatsu muito poderosa. Quando eles sentem essa Reiatsu poderosa, a Masaki se incomoda e tenta correr para ir ajudar. E aí o pai do Ishida, mais uma vez, aparece e fala, isso aí, o teu sangue, em termos práticos aqui, teu sangue nobre não é para ser derramado dessa forma. Já tem um Shinigami lá lutando com eles e tudo mais. Só que eles não sabiam que esse Shinigami era o pai do Ichigo, que antes de sair mostrou um pequeno lembrete de como era a relação dele com a sua divisão, a divisão 10. Na hierarquia era Ishin, Matsumoto e logo depois era o Hitsugaya. E é engraçado que mostra ele pegando o Hitsugaya com uma criancinha assim, levantando, Hitsugaya, Toshiro, e falando, futuro capitão. Aí Matsumoto diz, como assim futuro capitão? Eu sou o posto número 2, tu fala que ele é o futuro capitão? Mas naquela época ele já falou, o Toshiro respondeu, não, mas o meu treinamento de Bankai está muito avançado. Então, como é
você só entra como capitão de duas maneiras, né? Ou matando o capitão antigo, ou possuindo uma Bankai, né? E tendo o cargo vago. E ali já mostra que o Toshiro estava quase com a Bankai dele pronta, tanto que quando o Ishin vai para o mundo dos homens e dá a treta toda que nesse capítulo mostrou, ele que acaba assumindo esse título de capitão da 10ª divisão, tendo a Matsumoto como sua tenente. E aí termina esse pequeno lembrete, né, de como era a relação do capitão da divisão 10, e em paralelo mostra também como que era a relação daquela galera que estava por trás, que é do Aizen, o Gin e o Touzen, que é aquele cego, né, que dá a Bankai, que faz uma bolha toda preta, que tira o sentido da visão. Eles ali já tramando, falando sobre o desenvolvimento de um Hollow e tudo mais, que ele se aperfeiçoa melhor com o corpo de Shinigami, que era o planejado, fazendo toda aquela maracutaia. E ali tem um detalhe interessante, pessoal. A roupa que eles estão utilizando, ela é uma roupa que já apareceu no Bleach. Quando mostrou, na temporada passada, né, quando mostrou uma parte que o Urahara saiu para fazer um trabalho de ajudar o pessoal que tinha sido rolificado dessa treta que está mostrando agora, o Urahara estava vestindo esse manto. Foi um manto desenvolvido pelo Urahara para esconder a Heiatsu, né? Aí voltando para a luta lá. O pai do nosso querido Kurosaki Ishigo tá lá brigando com aquela criatura que tinha acabado de passar o porrete em 3 Shinigamis que estavam à toa ali. 2 estavam parados, um que chegou depois. E ele chegou à conclusão de que, opa, eu tô percebendo aqui, quando esse bicho aí detona um Shinigami, ele que se alimenta do Shinigami, ele fica não somente mais forte, como mais inteligente. Porque essa criatura não é um Hollow normal. Ela tem a aparência de Hollow, só que o buraco que costuma ficar vazio está preenchido por uma massa esquisita, que é aquela mesma massa que a gente vê lá no laboratório quando o Aizen está conversando com o Gin e com o Touzen. E ele luta como um Shinigami. Então quando ele começa a lutar, tá com uma certa dificuldade, né? Ele libera a sua espada, que a gente descobre que também era uma espada de fogo, né? E ele vai partir para cima na hora do porrete, só que quando ele vai partir, ele toma uma espadada nas costas, ele não vê de quem é, ele não consegue sentir a Heiatsu. Por quê? Quem apareceu, aparece as 3 figuras de novo. Aizen, Gin e Touzen. O Aizen com a espada para fora, só que ele não consegue ver, porque tá escuro, tá chovendo, e não consegue identificar a Heiatsu porque tá com o manto. Aquilo ali, lá na temporada passada, não sei se vocês vão recordar, mas teve uma pequena explicaçãozinha naquela época lá, que ele falou, eu enfrentei o branco, mas aconteceu alguma coisa, eu não consegui liberar a minha Bankai. Então, ligando os pontos, dá para entender que esse ataque foi exatamente para ele não liberar a sua Bankai e aí acabar realmente acabando com o experimento do Aizen, que ele ia matar, provavelmente, o experimento do Aizen, frustrando os planos dele, tudo aquilo que eles estavam planejando fazer. E a luta se desenrola, o Ishin consegue arrancar um braço do Hollow, mas ele só consegue fazer isso porque a Masaki já havia chegado no local, disparou uma flecha dissipando um ataque poderoso que esse Hollow ia dar. E que ataque era esse? Dá a entender que é um Cero, pessoal, só que é um Cero muito diferente, tão diferente que o próprio Ishin olha e falou, isso é um Cero, porque o Cero, como a gente já viu, né, nas antigas lutas que teve contra Hollow, ele concentra energia, faz uma esfera, né, de energia e libera aquele canhão lá de raio. Dessa vez não, era algo meio tipo uma rosquinha, sei lá que porcaria era aquela, um círculo de energia. Então era muito diferente aquele Cero, mas a Masaki conseguiu dissipar. Quando a Masaki dissipou, ela acabou traindo a atenção do branco, que sim, gente, o branco estava coberto de preto. Hilário, né? Mas não é nem por causa da aparência externa, gente. O nome o branco, que a gente até viu nas crônicas do Ishigo lá, quando ele estava conversando com o próprio Hollow, lutando lá, a figura dele toda branca, né, naquele mundo. Curiosidade. Lembra que o Zangetsu falou pro Ishigo quando ele estava naquele mundo lá? Sempre que você está triste, chora. O mundo chora. E é aquela chuva. E o começo desse episódio, que é um episódio que traz muitas lembranças e revelações, é o quê? Tudo menos a chuva. Então tem uma ligação dessa relação do Ishigo, quando se sente triste, o mundo interior dele chover, que é o choro dele, com essa chuva que a gente está vendo desse flashback. Do Ishigo nesse momento também muito triste, porque, fui rejeitado, caramba, meu Deus, por que eu fui rejeitado? Sentindo essa culpa, essa tristeza de, não vou poder ajudar os outros. Então, esse é mais um detalhezinho que passa até desapercebido, né? Mas que eu achei legal trazer aqui para vocês. Então, a Masaki chama a atenção do branco, o branco ataca a Masaki, o que a Masaki faz? Ela ataca com arco, né, de energia armado, ela dispara algumas flechas, ela vê que não adianta e fala, tudo bem. E ela
desfaz aquele arco de energia. O Ishin, quando vê isso, fica, não, peraí, calma aí, e parte em direção também. Só que o Hollow já estava na frente, e o Hollow acaba mordendo a mãe, né, a Masaki, a mãe do Ichigo, na altura aqui do ombro. Ficando perto o suficiente, ela faz um pequeno arco com a mão, quase com uma pistola, e dispara queima-roupa, acabando ali com o branco. Só que o branco já era uma experiência desenvolvida. O que ele faz? Ali na hora, ela não sabe disso, e o Ishin também não sabe disso. Ele se transforma em energia e ele entra no corpo da Masaki. Quando o Touzen, né, vai analisar as coisas lá no laboratório, ele até fala, pô, acabou com a nossa experiência, estragou tudo, a gente esperava que ele entrasse no corpo de um Shinigami, né? Ele foi desenvolvido a partir do corpo de um Shinigami, então esse era o que a gente estava esperando. E o Aizen entra e fala, calma, calma, ele escolheu algo que é totalmente oposto ao Hollow, né, que é um Quinch. Então, foi uma grata surpresa, vamos ver o que vai acontecer. E ele continua esse experimento lá dele, só que agora com esse novo fator. Voltando para a área da briga lá, o Hollow, nesse momento que ele foi se fundir, um pouquinho antes ele tenta dar um tiro, né, um ataque poderoso, ele explodir a Masaki. Tipo assim, eu vou morrer, vai todo mundo comigo. Só que o Ishin interfere, ele bota a mão na frente, ele tanca o golpe e acaba caindo todo zoado no chão. E é ali que eles se conhecem. Ele todo ferrado no chão, bem machucado, a Masaki com o ombro machucado. Ela olha pra ele e fala, você tá bem? Nossa, eu vou te curar. E ele vai e fica aquela trocação, tipo, pô, você viu da onde? Caramba, como você é poderosa, eu nunca vi isso aqui. Ela até pensa, poxa, se eu contar pra ele que eu sou um Quinch, será que ele vai torcer o nariz? Será que vai ter algum atrito e tal? Aí ela vai e fala, revela que é um Quinch. Ele, ao saber disso, ele em vez de ficar chateado, preocupado, ter aquela rivalidade e tal, não. Ele ri e fala, caramba, que legal, nunca conheci um Quinch antes, poxa, que bacana. E isso acaba despertando nela aquele sentimento de, ué, não é o que eu escutei. Pô, será que os Shinigami são assim mesmo? Pô, que bacana. E é ali que começa essa história ali de amor, né? Amor à primeira vista entre a mãe do Ichigo e o pai. Observando aquilo tudo, tá quem? Ryuken, o pai do Ryu, e a mãe do Ryu estão em cima ali de um prédio observando. O pai do Ryu olha pra então mãe do Ryu, só que ali não tinha nada, ali ainda era a relação de serva, né, serva entre aspas, né, de criada pro senhor da casa. E ele fala com ela, ó, a Masaki tá bem, nada aconteceu, ok? Nada de anormal aconteceu, ela tá bem. Como quem diz assim, ó, você não vai falar que ela ajudou um Shinigami porque ela pode ser punida, era algo extremamente tradicional, sabe? Então tu não vai falar nada. Isso demonstrava um certo carinho do Ryuken pela Masaki. Só que, pelas tradições da família Quinch, ele acabava deixando isso muito velado. Era muito sério, muito rígido. E aí chegamos ao fim desse capítulo rico em histórias, que é muito importante para a gente conhecer o desenvolvimento do Ichigo, né? E depois dessa luta lá, aparece o Touzen no laboratório falando que, bom, o branco está completo, ele chegou à sua última fase e acabou entrando no corpo da Masaki. Até ali a Masaki não sabia, né? E aí, se você lembrar lá atrás, quando contou a primeira vez, né, que o Ishin contou, ainda na fase do Aizen, que a mãe do Kurosaki, que passou aquilo, que ele teve que se suprimir e ficar no mundo dos homens, porque o poder dele ele teve que usar para conter o branco na mãe do Kurosaki, a gente consegue lembrar ali o motivo dele fazer isso, que foi aquele ferimento, aquela mordida, que é tóxico para um Quinch quando o Hollow chega em contato. Então, dali para frente, né, o Ishin passa a usar o poder para suprimir a ação do branco dentro da Quinch, né, dentro da Masaki, e ali, quando a Masaki dá a luz, o branco passa pro Ichigo. E aí o Ichigo passa a ser o portador do branco. Por isso que o Ichigo, ele é meio Narutinho da vida, né? Tem uma besta dentro dele. Só que o Ichigo é metade, 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 né? Metade Shinigami, metade humano, metade Quinch, metade Hollow. Ele tem aí um monte de influência no poder dele. Por isso também dele ser tão roubado assim, né? Nesse anime. E o final da história mostra o Ishida chegando e a balança, né? O braço direito do rei olhando para ele, um encarando o outro ali. E aí acaba esse episódio que foi incrível, também muito bonito, com uma relação muito grande com o mangá. As imagens estão muito parecidas. Mas me diz aí o que você achou. Você queria mais ação? Gostou da história? Achou que faltou algum detalhe que tem no mangá que eles podiam trazer para o anime? Comenta aí embaixo. Deixa eu saber a sua opinião.
E não esquece, galera, curte, dá aquele joinha, ativa o sininho para ver os vídeos aí e compartilha isso aqui. Se inscreve e compartilha com seus amigos do nosso canal, ajuda a gente a crescer. E me diz também uma coisa aqui, estão ansiosos pro dia 26? Dia 26, nós deixamos um vídeo aí, procura ele por aí. Dia 26 vai ter um episódio duplo de 1 hora, juntando episódios finais dessa temporada. E aí a gente vai ficar esperando pro ano que vem sair a próxima parte, pra gente ver mais bancais e mais ações. É isso aí, galera. Grande abraço. Fiquem bem.